Graça e paz, amados de Deus. Olha ele aí. Chegou História do Povo Judeu no tempo de Jesus Cristo. 2 volumes, obra sensacional, né? Parceria da Academia Cristã com a editora Ebenezer. Sensacional, hein, queridos? Emil Schurer, né? É uma obra interessante, queridos. Embora tenha sido produzida no século XIX, mas passou por uma revisão aí tremenda, né? Nosso querido Joseph Vermans, Fergus Miller e Matthew Black, né? São autores aí contemporâneos, fizeram uma revisão, essa revisão dessa obra, e eu recomendo, hein? Vamos mostrar para você sumário, vamos mostrar para você alguns detalhes, e fique comigo até o final do vídeo aí. Já peço a você seu like, peço que você compartilhe este vídeo, peço que você faça seus comentários para ajudar a engajar o canal, compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, para outras pessoas conhecerem esta obra, o nosso canal, para ajudar a engajar também. Faça seu comentário, diga pelo menos oi, alô, paz do Senhor, diga bom dia, diga alguma coisa, para que o YouTube possa entender que esse vídeo é importante, comece a recomendá-lo para outras pessoas. Se você está chegando no nosso canal, deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, né, ser nosso apoiador, né, aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se, a partir de R$5, né, 5, 10, 15, dentro das suas possibilidades. Se você se torna nosso apoiador mensal, se você abençoar o nosso canal mensalmente, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, que não é grupo para debates teológicos, mas sim para falar sobre as novidades, os livros, as obras, tá certo? E quando nós batermos a meta financeira que você vai ver lá na plataforma do Apoia-se, nosso intuito é sortear livros de teologia mensalmente para os apoiadores, para os patronos do Point Teológico, tá certo? Se você deseja nos abençoar, nos ofertar de maneira aleatória, também aqui nos comentários tem o nosso Pix. Amém, queridos? Então vamos lá. Volume primeiro, né? Esse é o volume primeiro, ou o primeiro volume, certo? O primeiro volume que tem 815 páginas. Temos aqui detalhes aqui. Quem é o nosso querido Joseph Vermans, que fez a revisão? Um dos nomes aí realmente em alta conta, né, nos estudos, nas pesquisas, nos estudos judaicos. Foi professor emérito de estudos judaicos e membro emérito da faculdade Wolfson, Universidade de Oxford, e diretor do Fórum de Pesquisa de Qumran no Centro Oxford para Estudos Hebraicos e Judaicos. Temos também o Fergus Miller, professor emérito de Camden, da História Antiga, na cidade de Oxford. E Matthew Black foi professor emérito de Crítica Bíblica e ex-diretor da Faculdade de St. Mary, da Universidade de St. Andrews, né, na Escócia. Pamela Vermes foi ex-editora literária do Journal of Jewish Studies, Oxford, Jornal de Estudos Judaicos de Oxford, lá na Inglaterra. Certo? Muito bem. Como eu falei para você, o prefácio, estava dando uma lida aqui no prefácio. O prefácio diz que essa é uma obra de 1874, né? Uma obra assim que, se não fosse não tivesse passado por revisão, né? Edição revisada e dirigida por esses 3 feras aqui, com a colaboração de Pamela Vermes, deve ser esposa ou quem sabe a filha do Joseph Vermans. Essa obra estaria datada, né, pessoal? Mas como foi revisada por esses 3 caras, são autores da atualidade contemporânea, então é uma obra atualizadíssima. Então vamos lá, introdução, ó. Sumário, introdução, objetivo e escopo da obra. Ela vai logo fazer uma análise de ciências, arqueologia, geografia, cronologia, numismática, epigrafia. Vai fazer uma análise das fontes, os 2 livros dos Macabeus. Ok? O que mais? Vai falar aqui sobre vários personagens interessantes, históricos, tá? Várias obras Peri e Udayon, obras judaicas, aqui Joséfo. Eu separei aqui, daqui a pouco vou ler um texto aqui que ele fala sobre Joséfo, Flávio Joséfo, os Midrashos, os Targumes, obras históricas, manuscritos do deserto da Judéia. Primeiro período de Antíoco Epífanes, a tomada de Jerusalém por Pompeu, né? Aí vai falar sobre esses reis no período interbíblico, né, ou intertestamentário, Antíoco IV Epífanes, Antíoco V Eupator, Seleucida, né? Reinado Seleucida. Ok? Alexandre Balas, ele vai trazendo aqui, ó. Ele vai falar bastante aí sobre
os reis seleucidas do período, né, intertestamentário, tá vendo? 111 a 96 a.C., crise religiosa e revolução. Vai falar aqui sobre os macabeus, para você que está fazendo aí faculdade, bacharel, vai fazer seu trabalho relacionado à história judaica, período interbíblico, é sensacional. Lá vai falar sobre todos os filhos, né, sobre os macabeus, os que lutaram, João Arcano, Aristóbulo, Jonatas, Simão, tá vendo? Segundo período da tomada de Jerusalém por Pompeu até a Guerra de Adriano. Olha. Então já adentra aqui, já era cristã. Perfeito. Lá, Nero, 13 de outubro de 54 a 9 de junho de 68. O cara reinou, né, com tirania por 14 anos, né? Gente, tá vendo? Calígula, 16 de março de 37 depois de Cristo, 24 de janeiro de 41. Isso morreu rápido, não foi 4 anos apenas de terror. Herodes o Grande, Hircano, certo? Da morte de Herodes o Grande, Agripa I, já entrou aqui já no período, né, da era cristã, Arquelau, Herodes Antipas, até 39 depois de Cristo, né? Que mais? Porque a história não registra um censo imperial na época de Augusto. Em virtude de um censo romano, José não teria sido obrigado a viajar para Belém e Maria não teria que acompanhá-lo. Isso aqui é o que a academia diz, né, pessoal? Eles tentam muitas vezes negar detalhes dos evangelhos. O censo romano não poderia ser realizado na Palestina durante o reinado de Herodes. Então, o que acontece? Os caras leem isto, ao invés de ler para ter o conhecimento para refutar, não. Ele se converte ao que os caras dizem, dizendo que a Bíblia é mentirosa, entendeu? A gente tem que ler essas obras com maturidade, pessoal, pelo amor de Deus, né? A Grande Guerra com Roma, da destruição de Jerusalém, a queda de Bar Kokhba, já estamos aí do segundo século da era cristã. A grande rebelião sobre o imperador Adriano, já no ano 132, 135. Apêndice, história de Calces, Itureia, Abilene, história dos nabateus, peculiaridades do calendário judaico, moedas hebraicas, dominação persa, o período Hasmoneu, a primeira rebelião contra Roma, a rebelião de Bar Kokhba. Isso aqui é uma espécie de apêndice, né? Um resumo lá no final. Apresentação edição brasileira, né? Ele vai trazer detalhes aqui sobre essa questão. Lá, quando Emil Schuller compôs a sua obra em 1684, pretendia que ela fosse uma espécie de manual de história no tempo do Novo Testamento. Na ocasião, o livro já continha cerca de 700 páginas, foi escrito em um único volume. Nas edições sucessivas, a obra foi se ampliando e aquelas 700 páginas se tornaram 2.100, e o volume único foi multiplicado por 3. Foi então que ela recebeu o título de Geschichte der Judentheit Volks und Zeitalter Jesus Christ, História do Povo Judeu no tempo de Jesus Cristo. Esta obra é uma das diversas que surgiram mais ou menos na mesma época, que se dedicavam ao estudo do judaísmo para uma melhor compreensão dos escritos do Novo Testamento. Interessante, né? Então tem esse prefácio aqui na edição brasileira, e tem o prefácio, né, do próprio autor, que viveu no final do século XIX. Aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Tá. Posteriormente, o professor Black convidou. Tá. Ele está falando aqui sobre os autores. Ainda continua sendo um prefácio, né? Um prefácio falando sobre o fato dos autores, demais autores, terem se unido para fazer uma atualização da obra, né? Então, isso aqui é mais um prefácio dos editores, não um prefácio do autor, Schuller. Ok? Então, eu separei um texto aqui que vai falar sobre Flávio Josefo. Olha só. Esse é o volume 1, tá? Flávio Josefo. Josefo, cujas obras são a principal fonte para a época que estamos estudando aqui, refere-se em sua Vita e Guerra Judaica os seguintes fatos sobre si mesmo. Nasceu em Jerusalém no primeiro ano do reinado de Calígula. Seu pai, chamado Matias, descendente de uma distinta família sacerdotal, cujos antepassados, segundo o próprio Josefo, remontam à época de João Hircano.
Um deles também chamado Matias, casou-se com a filha do sumo sacerdote Jonatas. Aí bota Alexandre, já deu? Aí coloca aqui as referências. Quando jovem, recebeu uma cuidadosa educação religiosa e aos 14 anos distinguiu-se tanto por seu conhecimento da lei que os sumos sacerdotes e notáveis da cidade foram a ele em busca de instrução. Mas ele não ficou satisfeito e quando tinha 16 anos de idade visitou as escolas dos fariseus, saduceus e essênios. Sua sede de conhecimento mantinha-se viva. Assim ele foi ao deserto em busca de um eremita chamado Banu. Depois de passar 3 anos com ele, voltou a Jerusalém. Aos 19 anos, juntou-se aos fariseus. Aos 26, em 64 d.C., viajou a Roma para obter a libertação de alguns sacerdotes próximos a ele, levados como prisioneiros por uma questão trivial. Graças aos bons ofícios de um ator judeu chamado Altiro, conseguiu conquistar o favor da imperatriz Pompeia e, desta forma, cumprir seu propósito. Cheio de honrarias, voltou para a Judéia, né? Diz isso na obra Vida, capítulo 3. Pouco depois, eclodiu a guerra contra os romanos, 66 d.C. Joséfo diz que, inicialmente, desaconselhou as hostilidades. Isso é bem possível, já que a aristocracia judaica, em geral, só participou da revolta sob pressão. O fato é que, depois de alguns ataques decisivos, ele aderiu ao Levante e até se tornou um dos líderes com o importante posto de comandante da Galileia. Olha. Daí em diante, suas ações e destino estavam intimamente unidos ao do povo judeu, pelo que deve ser mencionado na história da Guerra Judaica. Ele cita aqui várias passagens das obras de Joséfo. Suas atividades como comandante na Galileia terminaram depois da queda da fortaleza em Jotapata, em 67 d.C., com sua captura pelos romanos. Quando foi levado perante Vespasiano, ele previu sua futura elevação ao trono. Aí tem aqui as referências, né, no historiador Suetônio, né? Apiano e Zonaras também. O resultado foi que o trataram desde o início com cuidado e consideração. 2 anos depois, quando em 69 foi de fato proclamado imperador pelas legiões do Egito e da Judéia, a profecia de Joséfo se cumpriu. Vespasiano lembrou-se de seu prisioneiro e deu a liberdade em sinal de gratidão. Olha só, curioso, né? É interessante, você pode ler aí trechos aí, ó, sobre Flávio Joséfo. Pode parar o vídeo aí, ó. Aqui ele está falando só sobre Flávio Joséfo. Aqui sobre sua família lá. Joséfo oferece as seguintes informações. Seu antepassado, Simão o Gago, Pselós, Ropsolós, viveu na época de João Hircano, o Gago. Pertencia à primeira das 24 ordens sacerdotais, ou seja, Joiarib. Olha, né, o cara tinha um problema, né, e ser identificado por esse problema, o Gago. O filho de Simão foi Matias, Ró, Efiliú, Nesi, Efaliú, que se casou com uma filha do sumo sacerdote, Jonatas, Alexandre Janil. Aí você pode ler mais detalhes aí parando o vídeo. Tem muitas notas também, referências embaixo aqui, ó. Certo? Guerra Judaica. Aqui, outra coisa interessante aí. É só isso aqui falando sobre Flávio Joséfo, né? Aqui as antiguidades judaicas, ó. Mencionando aqui as obras de Flávio Joséfo. É vendida aí, né? Conhecida como História dos Hebreus. Pois é, por que parece, eu ainda não tenho essa obra. Não tenho ainda. Vou mostrar aqui agora um textinho do volume 2. Né? O volume 2 tem 792 páginas, certo? E vamos ver aqui o sumário. Sumário. Ó, é o volume 2. Panorama cultural, população, idiomas, a difusão do helenismo nas regiões não judias, o helenismo nas regiões judias. Interessante lá, instituições políticas, cidades helenísticas, região judia, sumo sacerdote, composição do Sinédrio, a história do Sinédrio, que interessante. O que mais? Sacerdócio e culto do templo, estudo da Torá, ó, Halaká e Hagadá. Aqui os fariseus e saduceus, a escola e a sinagoga,
Vida é lei, observações gerais, observância do sábado, lei sobre pureza, ritualismo, as mudanças sociais e a lei, messianismo, relação com a antiga esperança messiânica. Cara, que obra sensacional, né, cara? Brincadeira. Quando a gente começa a se aprofundar nesses estudos assim, rapaz, é um novo mundo, né? É coisa fantástica. Os essênios, aí, ó, os essênios aí, ó. Vai falar também lá, a comunidade de Qumran, de acordo com os manuscritos do Mar Morto. Muito legal. Ou seja, os manuscritos do Mar Morto foram descobertos em 1947, certo? O autor, Emil Schurer, viveu no final do século XIX, então ele não pegou isso. Quem vai falar sobre os essênios e as descobertas dos manuscritos de Qumran? Dias Habermas, que é o cara, né, que foi chamado para fazer revisão e atualização. Esses 3 caras. 4 pessoas, colaboração de Pamela Vermes. Entendeu? E interessante isso, né? E aqui, ela tem um apêndice final, o relato de filoterapeutas essênio Qumran, relação entre terapeutas e essênios, certo? E eu separei também mais um trechinho para a gente ver aqui, no finalzinho, sobre a relação, página 631, ó, relação com a antiga esperança messiânica. Vamos ver o que ele diz aqui, ó. A esperança de um futuro melhor já era um dos elementos básicos da consciência religiosa dos profetas do Antigo Testamento. O povo nunca perdeu completamente essa mesma esperança, embora às vezes ela não se manifestasse com tanto vigor como depois da revolta dos Macabeus. Com o passar do tempo, porém, essa esperança sofreu muitas mudanças. A verdade é que havia maior liberdade de movimento na esfera das crenças do que na de comportamento. Enquanto os preceitos legais eram obrigatórios em seus mínimos detalhes e se pensava que deviam ser transmitidos sem qualquer mudança de uma geração para outra, com respeito ao pensamento religioso, uma certa amplitude de visão era permitida. Contanto que certos princípios fundamentais fossem observados, uma ampla margem de espaço foi deixada para as demandas do indivíduo na Halakha e Haggadah. Consequentemente, as esperanças para o futuro também se desenvolveram em diferentes direções. No entanto, é necessário apontar alguns pontos básicos comuns que juntos vêm diferenciar as esperanças messiânicas tardias das antigas. A antiga esperança messiânica movia-se no palco deste mundo e era simplesmente orientada para um futuro melhor para a nação. A esperança dos profetas pré-exílicos era que a comunidade se purificasse moralmente e se purificasse de todos os seus elementos malignos e que floresceria respeitada e imperturbada no meio do mundo pagão, já que seus inimigos seriam destruídos ou forçados a reconhecer Israel e seu Deus, que o povo fosse governado por um rei poderoso, sábio e justo da casa de Davi, para que a justiça interna, a paz e a alegria fossem impostas e mesmo que todos os males físicos fossem aniquilados até uma situação sem sombras de bem-aventurança. Essa visão, no entanto, foi substancialmente modificada em tempos posteriores, em parte durante a época dos profetas tardios, mas principalmente no período pós-bíblico. Acima de tudo, a perspectiva se ampliou cada vez mais para abranger o mundo inteiro. Não era mais apenas o futuro da nação que importava, mas também o do mundo. Enquanto os gentios até então eram considerados apenas na medida em que tinham alguma conexão com Israel, a esperança era posterior, foi ampliada para ter uma visão mais positiva do destino da humanidade. Aí você pode parar o vídeo, que eu vou mostrando aqui para você o restante da página, você pode parar para ler aí sobre essa esperança na expectativa da vinda do Messias, né? Vou mostrar a terceira página para você que está analisando essa obra para adquirir. Acabou, não sei se... Acho que acabou, né? Infelizmente acabou, estava na pré-venda. Dá uma olhadinha aí, procura aí na Livraria Com Cristo para ver se você ainda encontra. Uma obra sensacional, muito interessante. Tá certo? É isso aí, muito conteúdo para você ficar bom em estudos judaicos, tá certo? Diz para mim aí, diz para mim se está no seu radar, diz para mim, né, se você já está esperando o seu chegar. O meu chegou ontem ainda, noitinha. Fiz uma live ontem, depois você dá uma olhadinha na nossa live de ontem, mostrando aí top 10 obras teológicas em 2 volumes, ela também entrou, mas agora fazendo aí este review, que uma obra dessa interessante, né? Uma obra que poderia estar datada, porque o autor é do século XIX, mas recebeu aí toda essa revisão e atualização de pelo menos 3 professores, mais
a colaboração de Pâmela Vermes. Tá certo? Diz para mim se está no seu radar, deixa o seu like, torna-se nosso apoiador, aqui embaixo está o link, né, do Apoia-se aqui nos comentários, né? Compartilha este vídeo, deixa o seu like, Deus abençoe e até a próxima.